Era uma vez, numa terra não muito distante, uma comunicação social que estava a viver tempos difíceis. Era o ano da pandemia mundial e, como qualquer negócio, esta também estava à beira da falência. O cenário era sombrio, com a população em pânico, as ruas vazias e os meios de comunicação a lutar para sobreviver no meio da crise. Como acontece em tempos de desespero, alguém precisava garantir que a máquina continuasse a funcionar, que as pessoas continuassem a ser alimentadas com informações, ou, melhor dizendo, com histórias. A solução? Bem, o Estado, com o seu espírito solidário e a missão de salvar o que parecia irremediável, decidiu investir pesadamente para manter o sistema de comunicação a todo custo. Mas, como salvar uma empresa em apuros? Com um pouco de ajuda estratégica, claro. O objetivo não era apenas garantir que a comunicação continuasse, mas também manter a narrativa sob controle. E quem mais poderia ajudar a manter as coisas a funcionar senão os governantes que tinham um interesse claro em garantir que o jogo continuasse a ser jogado à sua maneira? A resposta foi simples: um investimento generoso e calculado. Um aporte de fundos que permitiu aos meios de comunicação manterem as portas abertas e continuarem a espalhar as histórias que mais interessavam a quem estava no poder. Afinal, o que seria de uma democracia sem a voz da verdade? Ou ao menos da versão dela que mais convinha? Fast forward para 2025. O cenário agora é outro, mas as táticas permanecem surpreendentemente semelhantes. O mundo já se reergueu, mas as histórias e as narrativas continuam a ser moldadas como nunca. Afinal, quando a verdade já não é a maior aliada, por que não recorrer a outras estratégias para manter as coisas no rumo desejado? Em vez de abrir os olhos das pessoas, muitos preferem continuar a espalhar as velhas narrativas, desta vez com um toque mais sofisticado e ainda mais empolgante. E enquanto o país vive uma nova fase, mais difícil e confusa, com muitas incógnitas no horizonte, agora é que a coisa realmente se complica. Após tantas ajudas e investimentos generosos, chegou o momento de cobrar. A conta foi deixada para ser paga. E quem paga, bem, paga sempre, não é? Quem ajudou a manter o sistema a funcionar nos tempos de crise precisa agora de ver o retorno. O jogo virou, a fatura chegou, e é hora de dar o troco. E como se faz isso? A resposta está em garantir que os favores feitos durante o período de necessidade sejam agora retribuídos de forma a que a máquina continue a funcionar como deveria. Quem recebeu apoio para manter a narrativa de pé, agora precisa de devolver o favor. E quem está à altura de receber esses pagamentos? Bem, os velhos conhecidos que sempre souberam como jogar as cartas certas, como manter-se à tona no jogo político, sabem que agora chegou a hora de ver os benefícios do investimento. Pagam-se favores, arranjam-se conversas e dá-se uma mãozinha aqui e ali, tudo para garantir que as mensagens certas cheguem ao público certo. O que importa agora não são os pormenores da verdade, mas a narrativa que sustenta o jogo. E assim, por mais que o mundo mude à sua volta, a missão permanece clara. Manter a narrativa viva, alimentar a confusão e garantir que os temas mais emocionantes e dramáticos, mesmo que distorcidos, continuem a ser os protagonistas. Porque a verdade, ou melhor, a versão da verdade que convém, nunca perde seu lugar nos holofotes. Entretanto, enquanto tudo isso acontece, há outros assuntos mais sérios que poderiam tomar a atenção do público. Casos de corrupção, por exemplo, que poderiam mudar a forma como olhamos para as instituições financeiras e o poder político. E quem fala sobre eles? Não se ouve falar de grandes escândalos, de investigações que poderiam abalar os alicerces de muitas estruturas. Não se fala, por exemplo, de investigações que estão nas mãos de órgãos competentes, como o Banco de Portugal, que tem um caso de corrupção relevante, mas que parece não interessar a ninguém. O que se vê, ao invés disso? A mesma velha história repetida e amplificada até à exaustão, as malas de um partido específico, como se isso fosse o que realmente importa. As manchetes, com um brilho hipnótico, continuam a mostrar a mesma coisa, enquanto as questões reais ficam esquecidas na gaveta. O que realmente importa, parece, são os temas que mexem com os ânimos e, claro, com as audiências. Enquanto as distrações continuam, o espetáculo mantém-se vivo e as pessoas, bem, elas continuam a assistir. Afinal, é mais fácil focar nas questões que nos fazem sentir uma emoção instantânea do que olhar para as questões mais complicadas, aquelas que exigem reflexão, compreensão e, quem sabe, mudança. No fim das contas, a moral da história parece ser que, em tempos de incerteza, há sempre quem saiba como manter o jogo de contar histórias no palco central. Quem fez as ajudas no passado agora colhe os frutos dessa colaboração. Favores são pagos, as narrativas continuam a ser tecidas e a opinião pública, muitas vezes, é deixada a flutuar na corrente do que é mais fácil de acreditar. Porque, no fim,
É tudo uma questão de quem controla a história e de como ela é contada. E, como sempre, a história continua, cheia de twists, surpresas e, claro, grandes interesses a movimentar o jogo.